Muitas vezes nós damos um crédito muito grande para a ação do mal, mas o mal também tem os seus limites por causa da sua missão, para aquilo que ele quer realizar contra nós. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para esse itinerário com a Palavra de Deus, todos os dias percorrendo essa relação de intimidade com o Senhor através da Sua Palavra. Quero já deixar o meu convite para você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal e participe conosco desse itinerário com a Palavra de Deus. Bom, quero mergulhar com vocês na palavra que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo 28 ao 34. Diz assim: Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao encontro dele 2 homens possuídos pelos demônios. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância dele estavam passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: Ide. E os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram para que se retirasse da região deles. Olha só, eles ficam com medo diante de tudo aquilo. Afinal de contas, aqueles homens que todos conheciam, saindo de túmulos, quantas vezes o demônio coloca essas situações onde a realidade é tão dolorida, tão sofrida, que você fala assim: meu Deus, que medo. Lembro uma vez que nós estávamos fazendo uma evangelização na Fundação Casa, antigamente nós ainda era FEBEM, e alguns jovens de 15, 16 anos estavam formando um grupo, faziam um culto de umbanda dentro da FEBEM, e nesse culto eles usavam muitas vezes de machucar outros jovens, fazendo desenho de serpente, de cálice com serpente, agredindo fisicamente, falando da possessão de entidades, aquilo que é muito comum nessa realidade espírita. E aquilo fazia o quê? Havia uma força que fazia eles agir de forma violenta, né, agredindo mesmo os outros internos, e havia também aquilo que era a ação do mal que provocava este medo de uma forma generalizada. Afinal de contas, nos cultos eles comiam até, imaginem vocês, ratos, né, para a gente entender em que nível nós estávamos inseridos. E lógico, quando nós chegamos lá como missionários, nós também tivemos um pouco de medo. Afinal de contas, olha a realidade que nós estamos inseridos. E uma das táticas do mal é sempre impor o medo. Você vai observar que quando se faz um trabalho para alguém, é necessário geralmente que aquela pessoa da qual foi feito o trabalho, ela precisa saber. Porque uma das forças que o mal consegue é quando nós aderimos àquilo que sabemos sobre nós, que foi feito contra nós, e nós começamos a ter medo. E começamos a falar: mas está acontecendo isso por causa disso. Aquele trabalho tem a sua autoridade espiritual na relação com o mal, mas ele tem sobretudo uma eficácia à medida que nós damos autoridade. Por quê? Porque os demônios têm uma limitação, que é justamente o nosso livre-arbítrio. Mas, padre, às vezes eles podem quebrar o nosso livre-arbítrio, eles podem fazer coisas em nós que nós não demos autoridade a eles. Sim, isso pode acontecer, que nós chamamos de exorcismo. Mas esses casos são raríssimos na igreja. Raríssimos por quê? Porque esse tipo de situação também não interessa ao mal. Porque você precisa livremente escolher não querer Deus. Você livremente tem que aderir ao mal e rejeitar o bem. Aderir à ação do mal e rejeitar a Deus.
Por isso, se você não faz isso com liberdade, não há então aqui a culpa. Por isso, não interessa o mal te manipular. Ele precisa te tentar para que você possa achar a ação dele grande, achar a presença dele, ou pelo contrário, quantas vezes ele age tentando ignorar que há uma presença dele. Mas o que é? Você aderir à tentação, a um projeto que não é o projeto de Deus, e ao aderir, rejeitar a presença de Deus. Livremente, isso sim é o projeto dele, é a missão. Então por isso, ele age muito pela tentação. Mais do que provocar somente o medo. Então por isso é mais interessante para ele dar-se desapercebido, para que a tentação seja sutil e ali a pessoa possa ir caindo. Você percebe que o mal, ele perde sua autoridade simplesmente pela presença de Deus. Jesus chega, o que vieste fazer aqui? Vem nos atormentar. Ou seja, ele é o tormento dos demônios. Porque o Senhor chega, eles já perdem a sua autoridade. Já sabem que não tem autoridade. Então começam a implorar, deixa que eu vá para os porcos. E lembro essa expressão que eu já partilhei com vocês nas homilias, que Santo Atanásio vai falar sobre a vida de Santo Antão, que Santo Antão fala dos demônios quando ele era muitas vezes atacado pela ação do mal, dizia assim: se vocês tivessem alguma autoridade, se vocês fossem alguma coisa, bastaria um só de vós para me destruir. Mas vocês vêm aos montes tentando me impor medo, porque aparecia para ele de várias formas. Mas vocês são tão miseráveis, dizia Santo Antão, que para fazer qualquer coisa vocês precisam da autorização do meu Deus. Até mesmo para ir para os porcos, vocês precisam da autorização de Deus. E aqui há uma chave muito grande, que é: há uma ação do mal que entra muitas vezes para nos tentar, mas o Senhor não permite a tentação além das nossas forças, para que nós possamos fazer o caminho de santificação. E aí nós precisamos entender, naquelas duras provações, um caminho que nos chama a santidade. Aonde o mal age com uma força e Deus derrama sobre nós um dom e uma graça capaz de superar o mal, de crescermos na vida espiritual e de se aproximarmos dele. Fazendo com aquela missão que o mal tem de nos afastar de Deus, acaba provocando ainda mais a relação de intimidade com Deus. Olha que loucura! E você vê isso na vida dos santos. Quanto mais o mal atacava eles, mais eles se aproximavam de Deus. Por isso que quando a intimidade começa a crescer, o mal vê sem armas contra aquela pessoa. E por isso muitas vezes começa a agir de uma forma irracional, que é tentando agredir, tentando fazer outras coisas. Por quê? Porque não tem eficácia mais as tentações. Quanto mais se tenta aquele santo, mais ele escolhe por Deus. Que a nossa vida possa ser assim. Por isso, há uma ação do mal. Mas há, além da ação do mal, muito maior, uma ação de Deus que está lutando pela tua santidade, porque Ele quer você bem perto dEle. E por isso, não desperdice as oportunidades. E se o mal te tentar pelo medo, lembre dele, a Ele, que Ele precisa, sobretudo, para qualquer coisa, ter a autorização do nosso Deus. Por isso, pedimos a graça e a força de Deus para que nos proteja de toda a tentação e nos livre de todo o mal, como o próprio Senhor nos ensinou, para que possamos ser cada vez mais próximos dEle, próximos da Palavra de Deus. Vamos juntos, te espero amanhã, que Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.